né, que nos traz a certeza das coisas de Deus, né? Então nós podemos nessa noite falar de vários, como aqui o escritor de Hebreus, ele fala aqui um hall, né, aonde ele colocou ali os nomes de homens, né, e até de mulher que estavam lá. Hall dele, o nome deles, que foram heróis da fé, para deixar exemplo para nós, né? Como ele escreve aqui algo importante, né? Que esses homens, o que? Eles viveram pela fé, né? Eles não viram as promessas se cumprindo, mas eles criam que aquilo que eles viviam era certeza, que se não aconteceu ainda na minha, na sua vida, e não aconteceram também na vida deles, é porque sem nós eles não seriam concretizado a promessa. Irmãos, e nós também estamos assim. Às vezes nós dizemos assim, mas Deus tem promessa na minha vida, Deus já falou isso, Deus já falou aquilo, mas o que? A promessa do Senhor tem que estar guardada no seu coração, na sua alma, que Deus é poderoso para cumprir no tempo dele a promessa. Ele vai cumprir. E esses homens viveram, porque era o tempo deles viver, né? Porque o nosso tempo é hoje, o nosso tempo é quando nós estamos aqui. Depois que nós partimos, não adianta mais ter fé. Aí não vai precisar mais da fé, não vai precisar mais do Espírito Santo, não vai precisar mais, mas agora é necessário, né? Por quê? Porque é através da fé, através do Espírito Santo, é que Deus vai fazer a obra nas nossas vidas, né? É através do Espírito Santo que Deus vai fazer as obras. Então veja bem, como nós falamos desses heróis da fé, como nós falamos assim, que nós podemos dizer, Eliseu é um homem a qual a gente espelha muito na palavra de Deus, porque ele, irmãos, quando ele conheceu a Jesus, quando ele conheceu a palavra, né? Um Jesus que estava ainda, como se diz assim, oculto, mas ele teve a intimidade com Deus, a intimidade com o Espírito Santo. Esse homem passou a andar a sua vida, sabe assim, uma tartaruguinha. Não precisa ter pressa não, não precisa mostrar para ninguém não, mostra para você mesmo que Deus está com você, porque a fé é essa, é algo dentro de cada um de nós. E Eliseu foi um cara assim que a tua vida, ele mostrou para nós o que é um homem, um homem de Deus, uma pessoa de Deus ter fé. É a partir do momento em que ele recebeu o chamado do Senhor, porque ele sentiu no coração, e sabe qual que é o maior chamado de Deus na minha, na sua vida? É quando o nosso coração começa a arder pela palavra de Deus, é quando nós começamos a sentir o desejo do Senhor. E esse homem tinha um desejo de servir o Senhor, porque ele olhava para Elias e falava assim, olha, esse homem, ele é de Deus, e eu quero ser um homem de Deus. Irmãos, o maior desejo nós nessa noite é nós desejarmos, queremos ser uma pessoa de Deus na sua vida. É o melhor remédio para nós. Nós queremos sermos, nós queremos com o Espírito Santo, nós queremos, não tem outro. Porque eu posso querer, mas se você não quiser. E Eliseu falou assim, eu não quero saber, eu quero. Não sei como Deus vai fazer, mas eu quero ser igual a Elias. Era um chamado. Mas o chamado não estava no homem, mas estava dentro do seu coração pela fé. E Deus quer que nós nessa noite tenhamos a chamada dentro do nosso coração, para que o nosso coração arde pelo Senhor, pelo desejo de servir o Senhor. Não é porque o pastor é bom, porque a igreja é bom. Irmãos, os homens de Deus não viveram isso. Poxa vida, o que Eliseu enfrentou, o que Eliseu, irmãos, renunciou. Mas o que ele falou assim, Elias, eu quero ser o que você, eu quero ter o que você tem. Eu quero. Irmãos, nós temos que querer ter a sede do Espírito Santo, ter a sede da palavra, ter a sede de andar com o Senhor. Temos a sede, não é porque aqui nós proporcionamos algo bom, não, é porque o Senhor está presente nas nossas vidas, é porque o Senhor está conosco,
É porque o Senhor vai à nossa frente, o Senhor vai guerreando. É esta confiança da fé que nós precisamos ter. E Eliseu, a partir do momento que Deus tocou no coração dele, sabe o que Eliseu fez? Ele tinha carruagem de arado, tinha aquelas carroças que mexia com boi, carro de boi, tinha arado, ele tinha tudo, que ele era um lavrador que trocava terra. Mas sabe que o dia que ele fez, o dia que o Senhor tocou, ardeu no coração dele, ele foi lá, pegou aqueles carros, pegou aquelas madeira que serviam, que era tudo de madeira, os arados. A Bíblia diz que ele pegou, foi lá, irmãos, abandonou tudo, e ele fez o que? Matou os bois, fez um churrasco e falou assim: a partir de hoje a minha vida será para o Senhor, não vou mais voltar atrás. Ele não tinha mais desejo de voltar atrás. E é o primeiro passo, irmãos, que nós precisamos ter nessa noite. Não tenha desejo do que você era antes, o que você foi ontem, mas coloca no seu coração um desejo de você ser melhor do que ontem. Melhor do que eu fui ontem. Ontem eu fui isso, mas eu tenho que mudar hoje, todos os dias, porque o Senhor me convida, o Senhor me chama, o Senhor está comigo. E Eliseu então pega, mata os bois, faz o churrasco, convida as pessoas e disse: olha, fica tudo para trás, e eu agora vou caminhar com o Senhor. Irmãos, oração, vida com Deus, né? Eliseu era um homem comum, mas era um homem de vida com Deus. É assim, a gente vê algo, às vezes eu me inspiro na vitória de Eliseu, porque às vezes nós vivemos em dias difíceis, paga isso, paga aquilo outro. Rapaz, Eliseu, ele estava na dependência do Senhor. Ele vivia com o que ele tinha. Ele vivia contente, irmãos. Ele não estava preocupado porque o Senhor era o sustento dele. A gente vê, tantas vezes a gente corre atrás da grana, corre atrás do dinheiro. Aí o Eliseu estava um dia na sua casa, vou tentar resumir, né? Porque a história de Eliseu é muito linda e maravilhosa. E quando ele então passava num lugar, a mulher que tinha posse fez um cômodo para ele. Por quê? Porque ela viu em Eliseu um homem de Deus. Irmãos, o melhor título para um homem, para uma mulher, é quando nós somos chamados de um homem de Deus. Não é ser uma pessoa de nome, não é uma pessoa renomada, mas ser uma pessoa de Deus, porque ela falou para o marido dela, falou assim: olha, vamos fazer um quarto de pedreiro para que ele venha e descanse. Por quê? Porque, irmãos, porque verdadeiramente esse é um homem de Deus. E Deus tem cuidado com aqueles que entregam os seus caminhos a Ele, como diz o Salmo 37, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará na sua vida. E Ele tocou no coração daquela mulher, e ela fez a casa que todas as vezes que ele ia, tinha um candeeiro, tinha algo lá, e ele vinha, pousava e ia embora. E ele andava lá, e quando ele chegava lá, descansava, Deus já tinha preparado o descanso para ele. Né? E aí, irmãos, sabe as histórias, e ele estava tranquilo. E outras coisas também, que quando às vezes a gente fala assim, puxa vida, as oportunidades chegou na vida de Eliseu. Quando a menina que chegou para o rei, aliás, para o servo do rei, no qual era Naamã, e disse assim: oxalá se o meu Senhor estivesse em Israel, porque lá tem um homem de Deus que pode curar a sua lepra. E ele então, irmãos, foi lá e levou um monte de dinheiro. A Bíblia diz que Eliseu nem recebeu. Olha a oportunidade que ele tinha de pedir, de cobrar tudo que ele podia. Mas ele disse, né? Mas o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. O Senhor vai cuidar de mim, porque o Senhor não estava com um propósito que Eliseu estava, um propósito muito além daquele homem, porque aquele homem ele foi buscar a cura, mas Deus estava levando aquele homem a ser um transmissor da sua palavra, um representante de Deus ali na Síria. Por quê? Porque Deus queria trabalhar.
E Eliseu recusou todos os bens, recusou todo aquilo que ele foi levado de direito para ele, mas ele não quis, porque ele tinha o Senhor como o seu Salvador, como o seu bem maior, porque ele não tinha interesse, ele sabia que Deus estava com ele. Né? Então, irmãos, assim somos nós precisamos também de andar nessa comunhão com o Senhor. Né? Às vezes a gente fala, poxa, Eliseu, ele andou em comunhão com Deus, ele andou, e tudo que o homem fazia, dava certo. Né? Multiplicava o azeite sem ter, né? Multiplicava o azeite, aí depois ele pegou, o servo vai cortar a lenha, cai o machado, ele pega uma madeira emprestado, pega uma madeira, crava no rio, o machado flutua. Irmãos, isso não é porque era uma coisa, a madeira, ou porque era o machado. Não, mas era porque era uma vida constante em oração que fazia com que as coisas aconteciam na vida de Eliseu. É uma vida de intimidade. Tudo que ele fazia dava certo, o homem. Né? Ele jogava sal na fonte da água que era amarga, tornava doce. Não é? Mas por quê? Porque ele tinha uma comunhão com o Senhor. É comunhão. Comunhão. E isso mostra que Eliseu era um homem, porque ele veio até morrer. Né? Nós sabemos que ele faleceu, que o único que não morreu foi Enoque, no qual nós falamos, e Elias, que era antes de Eliseu, que Eliseu foi sucessor dele. Né? Foi os únicos dois que a Bíblia fala que eles não morreram, que Deus tomou para si. Ficou doente. Mas só que quando ele ficou doente, ele continuou na presença. Obrigado, irmão Deus. Ele continuou na presença. E quando o rei foi lá visitar ele, nessas vezes que ele estava doente, né, o rei falou assim, Eliseu, nós sentimos muito pela sua doença, pela sua enfermidade. E Eliseu falou, beleza. Só que vou fazer uma coisa, Deus está tocando no meu coração, de você pegar essas flechas que tem aqui, esse arco, ir pela janela e atirar várias vezes a flecha. O rei falou assim, o cara está beirando a morte, está enfermo, está com febre, ele está delirando, né? Está delirando. E o rei, para não contrariar ele, foi lá, abriu a janela e tocou contra as flechas. Ele tocou lá? Os irmãos já viram? 3 flechas. Está que nem nós. Está com a flecha para quê? O homem está delirando, Acreditar em que? Jogar flecha no ar? Fui só visitar ele me manda jogar flecha no ar? Mas tá bom. Ele está doente, né? Ele está doente, ele vai morrer da enfermidade. Né? Não está sabendo mais nada, ele está delirando, ele está falando coisa. Aí o rei foi lá, desanimado, tocou 3 flechas e voltou. Eliseu falou assim, só 3 vitórias você vai ter. Por quê? Porque você não creu, era para você tocar 5, 6, 7, 8, 9, 10 e jogar, porque, irmãos, é a mesma coisa nós nessa noite. Às vezes nós não estamos vendo nada, mas nós temos que estar bombardeando o adversário nesta noite, com oração, com vida, com santidade, na presença do Senhor, porque o nosso Deus, Ele é um Deus poderoso. E nós precisamos crer, como aconteceu, como a pastora falou, ele morreu e foi sepultado. Mas a Bíblia diz que um dos soldados, do qual tinha sido morto numa guerra, e eles, para não deixar o soldado na guerra, pegaram esse soldado, colocaram no carro de boi e levaram esse soldado, e para ser enterrado lá naquele lugar. Mas a Bíblia diz que quando aquele soldado que estava morto tocou nos ossos de Eliseu, ele deu vida para aquele jovem, porque quem está com Deus tem vida para dar. Ele pode estar ruim, mas tem vida para dar, porque ele tem intimidade. Ele tem intimidade, irmão, até o morto. Até morto o homem ainda revive.
E nós, por muitas vezes, a nossa fé ainda está imatura. E nós precisamos amadurecer na nossa fé. Né? E ele foi um exemplo, não é barulho, não é gritaria, não é o muito ser, mas é a constância na presença do Senhor, é de dia em dia. Né? É de nós estarmos constantemente. Aí eu vou melhorando hoje aqui, vou melhorando hoje ali, vou melhorando hoje na minha casa, vou melhorando hoje na minha família, eu vou melhorando hoje na igreja, vou melhorando todos os dias, porque a fé é isso, irmão, nós dá o primeiro passo, mas depois nós vamos andando de fé, em degrau constante. Vai consertando uma coisa, vai consertando outra, e quando nós vê, nós já estamos numa estatura de um varão perfeito. Nós vamos deixando as palavras de lado, vamos deixando a mentira, vamos deixando o engano, vamos deixando as coisas, e quando vê, nós já estamos caminhando, né? de glória em glória. E Eliseu foi isso, ele foi até a morte, depois da morte ainda, né? Ele ressuscita aquele jovem. Nós também podemos falar de José, né? Que José também passou por a grande adversidade, mas foi o que? Uma preparação para que ele pudesse confiar no Senhor. Aonde lá está lá no livro de Hebreus, o hall, né? No hall dos heróis da fé, José, qual que foi a fé de José? Não foi, irmãos, ter conseguido, né? Simplesmente ser ali quase rei, né? Governador ali do Egito, mas não foi isso que a Bíblia fala, que José, pela a sua prosperidade, pela sua graça que Deus tinha dado. Mas quando o Hebreus fala que José está com ali o seu nome no hall dos heróis da fé, é porque a Bíblia diz assim que ele tinha uma fé genuína, porque às vezes quando nós estamos prosperando, quando nós estamos nas nossas coisas materiais, é fácil. Só que José, ele aconteceu uma coisa na vida dele, os irmãos conhecem, né, os vários processos que ele passou, da traição dos seus irmãos, tudo isso ele passou. E foi preso injustamente, ficou lá 13 anos, o copeiro esqueceu dele, né? Tudo aconteceu na vida dele, né? E ele então, o que a Bíblia fala? Aí depois Deus levantou ele, tornou governador, né? Fez uma grande obra no Egito ali, salvou um monte de pessoas. Mas nem somente isso foi necessário, porque isso aconteceu, como às vezes acontece em muitas vidas das pessoas, que Deus leva elas para um caminho da prosperidade e prosperam. Mas o que aconteceu com José? Ele passou por tudo isso, ele teve um momento bom, um momento difícil, ele teve momentos de exaltação, um momento de humilhação, um momento de pobreza, um momento de riqueza, tudo ele teve uma experiência. Só que tinha uma coisa dentro dele que nós precisamos ter, porque ele tinha um conhecimento da parte do Senhor, e ele sabia que Deus era com ele em todas e qualquer situação. E ele então vendo, irmãos, os dias se findando, e a promessa não se cumprindo. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele já estava se findando, já estava velho. E Deus tinha uma promessa, porque Deus levou ele para o Egito. Ele não foi para o Egito. Irmãos, tem uma coisa, tem muita gente que anda no Egito porque quer, e outros estão no Egito porque Deus mandou. E José foi mandado para o Egito por um propósito. Só que José não era do Egito, né? E ele então já ficou velho. Ele já estava avançado de idade. E ele sabia que ele ia morrer, porque os estudos dizem hoje que somente o ser humano sabe que um dia vai morrer. Os animais não sabem que vai morrer, mas todos nós sabemos que um dia nós vamos morrer. O ser humano não é inocente, ele sabe que ele vai morrer. Ele pode dizer, não, ele vai morrer. Um dia todo mundo aqui sabe que vai morrer. Nós não pensamos na morte, mas nós sabemos que nós vamos morrer. Ninguém ficou para semente. Então, daqui 100 anos vai estar aí, né? Ninguém vai estar mais aqui daqui 100 anos, né? Então, um dia nós vamos.
né? Então José começou a ver isso. Só que tem uma coisa, irmãos, olha o que é uma fé. Ele sabia que Deus tinha prometido buscar o seu povo no Egito. Ele sabia, ele falou assim, porque Deus fez uma promessa que ia tirar esse povo do Egito. Só que ele falou assim, só que eu estou envelhecendo e a promessa não está se cumprindo. Isso que é fé, irmãos. Às vezes você não está vendo o seu milagre, mas creia nessa noite que Deus está providenciando o teu milagre pela fé nesta noite. E eu vou andar de fé em fé, como se o Senhor estivesse do meu lado, porque é fiel aquele que prometeu. E José sabia que Deus tinha promessa. E ele falou assim, só que a carne dele sabia que não ia acontecer, mas a mente dele estava na promessa. A carne estava apodrecendo, a carne estava doente, a carne estava um bagaço, mas a promessa de Deus estava viva dentro do seu coração. E ele então teve uma ideia. Ele disse assim, o Senhor vai buscar o povo no Egito. O Senhor vai buscar. Só que não sei o dia, não sei a hora. Sabe por quê, irmãos? Às vezes nós, por falta de conhecimento do Senhor, nós entristecemos por várias coisas. Eu sei, não sou super-homem. Eu sou às vezes menor, sou mais fraco do que os irmãos. Tem gente que tem mais fé do que eu, e glória a Deus por isso, né? Porque nós somos homens, nós somos fracos, mas a nossa fé tem que estar genuína no Senhor, né? E José sabia disso, que Deus tinha uma promessa, e ele falou assim, ó, Deus prometeu que vai tirar esse povo do Egito. E eu estou morrendo, eu tenho certeza que eu estou morrendo. Mas sabe o que José veio? Ele falou assim para o povo, olha, Deus vai vir buscar o seu povo. E eu estou morrendo. Só que eu estou morrendo, mas a promessa vai se cumprir. E eu estou dentro. O bom dessa noite é nós estarmos dentro da promessa de Deus. É você estar dentro da promessa. Ele disse, olha, eu não quero saber, eu estou dentro da promessa de Deus. Eu não importa a minha situação, mas eu estou dentro da promessa. Eu não sei o jeito. Ele falou assim, olha, o Senhor vai vir tirar esse povo do Egito. E se eu não estiver vivo, vocês pegam os meus ossos e levam embora quando o Senhor vir buscar o Senhor. Porque ele tinha fé. A fé é isso, irmão. É você saber que você não tem condição, mas que Deus fez uma promessa na sua vida e ela vai se cumprir, porque Ele é poderoso para cumprir a promessa que Ele fez por mim e por você. Ele é só isso, só isso. Aí o que ele faz? Ele deu ordem. Aí ele está no herói da fé, que é lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 22. Olha lá. Pela fé José, próximo da morte, ele fez menção, pela fé, dos filhos de Israel. Irmão, olha só a diferença do homem de Deus. Ele tinha tudo, ele era quase o governador da cidade, mas ele, pela fé, ele fez menção, olha lá, ó, da saída dos filhos de Israel. Ele disse assim, olha, Deus prometeu que um dia ia tirar os filhos de Israel da terra do Egito, porque o Egito não é lugar para o povo de Deus, e Deus prometeu que um dia vai tirar. Eu não sei o dia nem a hora, mas eu sei que Deus vai tirar este povo daqui, porque Deus fez uma promessa, e essa promessa vai se cumprir para o povo de Israel. Aí diz a Bíblia que pela fé ele deu ordem acerca dos seus ossos, né? Deu cerca dos seus ossos, né? Dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos, né? Ele ordenou e falou assim, olha, então quando Deus vir, vocês tiram os meus ossos e levam junto com o povo, porque eu vim para essa terra, mas não sou dessa terra. Deus tem uma promessa na minha vida, e quando vocês forem, eu vou com vocês. Sabe por quê, irmãos? E o que aconteceu?
Vocês viram que tudo aconteceu naquele Egito, tudo aconteceu para o povo sair, mas os ossos de José estavam com eles, e andaram 40 anos no deserto para sepultar na terra de Canaã, mas os seus ossos estavam lá, porque ele confiou no Senhor. E sabe o que Deus está falando? Que Deus fez isso com José, é porque José confiou no Senhor, e se nós confiar no Senhor também, Deus é poderoso para honrar a tua vida, é poderoso para honrar a tua casa, é poderoso para honrar a promessa que Ele tem para você. Não depende dos outros, irmãos, depende de você crer. Às vezes você fica se lamentando porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo, porque ciclano fez aquilo outro. Não, glorifica a Deus, como diz Romanos, né, acho que é 8:28, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito que Deus tem por você, porque quem fez a promessa não foi o homem, foi Deus quem fez a promessa para você. Porque se José esperasse a promessa do homem, ele não saía da prisão, porque o dia que ele revelou o sonho do copeiro, o copeiro falou assim: olha, a primeira coisa, quando eu for servir o rei, eu vou falar de você dentro da prisão. A Bíblia diz que passou anos e não lembrou mais de José. O homem pode não lembrar de José, mas o Espírito Santo lembrou de José, porque ele foi confiante. O homem pode te desprezar, o homem pode te rejeitar, mas não tem compromisso com o homem. Nós temos compromisso com o Senhor. A promessa vem do Senhor, a promessa veio de Deus. Deus é quem vai cumprir essa promessa. E José não fez compromisso com os homens, porque se fosse com os homens, na hora que José morresse, ele falava: aí ó, estava que nem Jesus na cruz, aí ó, falou tanto de tanta coisa, agora está aí, morrendo. José falou: posso morrer, vocês pensam o que vocês quiserem de mim, mas Deus fez uma promessa em mim e eu vou sair do Egito. Posso estar, o meu corpo, né? O meu corpo pode estar acabado, mas os meus ossos vão ser levados daqui, porque Deus é fiel para cumprir a promessa dele nas nossas vidas, né? E a igreja, irmãos, ela precisa de andar, né, nessa novidade de vida, nessa intimidade com o Senhor, né? Porque às vezes nós vivemos situações em que nós perdemos o controle, mas nós temos que ter a nossa fé confiante no Senhor. Para a gente encerrar nesta noite, eu quero falar um pouquinho também de Paulo, porque Paulo demonstra muito essa confiança que se nós podemos comparar com Eliseu, né, que também abandonou tudo. Paulo também abandonou tudo para andar, e talvez o nosso tudo não significa que nós não precisamos mais trabalhar, que nós não precisamos mais de cumprir os nossos compromissos, não é nada disso. O nosso tudo pode simbolizar espiritualmente dentro de nós, porque mesmo nós estando no nosso serviço, ou mesmo nós estando trabalhando, o nosso coração está firmado na promessa do Senhor. Nós estamos vivos na promessa do Senhor. Porque José, ele estava na prisão, a promessa estava, ele estava contra os irmãos dele, estava, onde José estava, a promessa estava. O problema não é o lugar, irmãos, que te faz você ser diferente, mas é o teu coração ser diferente na presença do Senhor. Paulo podia estar no lugar, né, como ele escreveu lá: eu aprendi a viver na fartura, aprendi a viver no sofrimento, aprendi a viver na escassez, eu aprendi a viver em todas as circunstâncias, porque de tantas coisas eu já tenho experiência, mas eu posso me todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece, porque eu já tenho experiência. Porque o crente, ele vive de experiência, ele não vive mais de mimimi, ele não vive mais, ele já vive nas promessas do Senhor. Né? E Paulo, então, irmãos, ele viveu uma comunhão. E uma das coisas que a gente vê quando uma pessoa tem a promessa de Deus é diferente, porque ele se torna um servo do Senhor. E quando Paulo se tornou um servo de Deus, ele já não viveu mais a vontade do Senhor. Eu sei que talvez tem pessoas que têm ministérios, né, diferentes, como Paulo tinha um ministério de pregar para os governadores, para as pessoas nobres, vamos dizer assim. Então ele pagou um preço e foi, mas porque Deus tinha designado ele para isso, né? E ele foi pregar. Jesus, ele foi pregar aos pobres, e Paulo foi pregar aos ricos, né? E pagou o preço por isso. E uma das suas viagens missionárias, o que acontece? Dentro do navio, né, que eles iam de navio, e ele tinha que testemunhar para esses governadores, e tudo aconteceu para que ele pudesse chegar lá, pregar para eles, né? E uma das viagens de Paulo, Paulo fala assim: olha, eu sinto, né, porque eu tenho o Espírito de Deus, que não convém com que nós vamos viajar.
E eles então falaram assim, como Paulo era um prisioneiro, não ouviram, e eles foram viajar. E nessa viagem, durante essa viagem, o que acontece? Um vendaval no navio. E ele não esperava por esse vendaval. Irmãos, e quando é um vendaval normal, né, até tudo passa. Mas aí que está a diferença, que eu gostaria que a igreja entendesse nessa noite, né, de um homem, de uma pessoa que vive de uma fé constante, de uma fé salvífica, e de uma fé simplesmente só a fé, porque São Tiago disse, a nossa fé sem as obras ela é morta. Se você crê em Deus, se você fala que você crê, e as suas fé não condizem com o que você crê, Tiago diz que é mentiroso, porque ele tem fé, mas não tem as obras. E ele disse, mostra-me a tua fé, e eu mostrarei as minhas obras. É diferente, mostra as tuas obras da sua fé. Não precisa de mostrar a tua fé, mostra as tuas obras. Ele falou, mostra-me a tua fé, que eu mostrarei as minhas obras. Né? E Paulo, então, ele começou então a ter uma experiência com Deus. E a Bíblia diz que então, que dentro, e ele, Paulo, nós podemos ver, dentro da prisão, o que Paulo fazia? Apanhava. Mas o que ele fazia? Cantavam e adoravam o Senhor. E a prisão abriu. Aí ele entrou nesse navio, para a gente resumindo. Entrou nesse navio, houve essa tempestade, lançaram toda a carga do navio fora, para aliviar o navio, era o costume. Tudo que era de comida, tudo que era coisa, eles lançaram para salvar a vida deles, quando eles viram que a coisa estava feia. Aí a Bíblia diz que o vento não cessou. Porque, irmãos, veja bem, quando é uma tempestade pequena, é fácil. Mas quando a tempestade não quer passar, como de José, né, tem que ter fé. Aí é onde entra a nossa experiência com Deus. Confiar. A Bíblia diz que havia 272 pessoas, se eu não me engano, dentro daquele navio. E a Bíblia diz que também que havia 14 dias e 14 noites que eles estavam dentro do navio. Não era nem um dia, nem outro. Era 14 dias e 14 noites. E a Bíblia diz que eles não sabiam se era dia e se era noite, porque não via estrela, não via sol, não via lua, não via nada, era só trevas. E a Bíblia diz assim que a esperança de todos já haviam dissipado. E quando as pessoas perderam a esperança, o que elas pararam? De comer. Elas pararam a sua vida. E sabe o que acontecia? Se não tivesse lá um homem que tivesse uma intimidade com o Senhor, eles iam morrer, não era pela tempestade, porque a tempestade não ia matar, mas eles iam morrer porque eles não iam comer, eles estavam debilitando. Irmãos, e tem muita gente às vezes hoje que deixam de fazer as coisas pela circunstância da sua vida, mas Deus está falando conosco nessa noite, não importa a situação da sua vida, receba do Senhor a tua fé nessa noite e comece a andar, porque Deus vai honrar aqueles que confiar nele, sem importar a situação. E havia 272 pessoas dentro daquele... 76, obrigado, aumentou. E 276 pessoas dentro daquela embarcação. E a Bíblia diz que esses homens já tinham deixado de comer, desanimados, porque já tinham perdido a esperança. Hoje, as pessoas estão perdendo a esperança. Né? Não, irmão, mais uma vez eu vou repetir, a promessa de Deus na sua vida não depende do homem, mas depende do Senhor. E Paulo andou com o Senhor. E a Bíblia diz que ali 275 pessoas, né? Estava todos 76. Então vamos contar, 277. Então vamos contar assim para a gente entender. 275 estava desfalecido, mas um só estava crendo. Vocês estão vendo a diferença? E nós fica com mimimi, né? Irmãos, a tua fé ela não depende do homem. O homem pode esquecer de você, o homem pode te rejeitar, mas Deus não esquece da promessa que Ele tem com você. E a sua fé está firmada no homem ou no Senhor? Paulo estava firmado, porque se dependesse dos homens, os homens queriam, né,
queriam prender, não ouviu ele. Ele falou assim, olha, vocês podiam ter evitado esse problema, Paulo falou. Se vocês tivessem me ouvido no partido tivesse esperado um dia. Tem gente que não quer esperar Deus trabalhar, ele quer fazer da sua vontade. Vem a tempestade. Paulo falou assim, olha, vocês podiam ter evitado, mas vocês não quiseram me ouvir porque eu sou um prisioneiro, então paga o preço. E fala assim, ó, vocês deviam ter me ouvido e não ter partido. Esperado passar, porque Deus sabe. Irmãos, Deus sabe lá na frente. Espera no Senhor, confia nele. Está difícil, mas confia no Senhor e Deus vai renovar a tua força. É a diferença, irmãos, do homem com Deus. Como Eliseu largou, Paulo largou a sua vida e foi fazer o que Deus tinha para ele. E ele estava 276 pessoas, as 275 tinham perdido a esperança. Porque a Bíblia diz assim que já tinha perdido a esperança de todos. Todos, menos um. Aí Paulo viu todo mundo desanimado. Todo mundo triste. Porque já tinha tentado de tudo, já tinha feito tudo e nada resolvia o problema. Nada resolvia o problema. Ele falou assim, então agora se entregou. Né? Mas Paulo disse assim, a palavra diz assim, disse assim, olha, e nesta noite, varão, o anjo do Senhor, a quem eu sirvo, esteve comigo e dizendo, Paulo, não temas, porque de alguma forma vocês vão chegar numa ilha, tenha bom ânimo. Amém? Por quê? Né? Tenha bom ânimo. E ele fala agora, vocês precisam se alimentar, vocês precisam se fortalecer, porque Deus falou que nenhum de nós vão perecer. Nenhum de nós vamos perecer, porque o Senhor vai fazer com que nós chegamos numa ilha. E eles então começaram a se fortalecer, a comer, porque aí já deu ânimo. Irmãos, é a mesma coisa, quando nós ouvimos a palavra do Senhor e alimentamos da verdade, nós temos ânimo, amém? Às vezes você vê que aquele negócio não está certo, mas nessa noite, pela palavra de Deus, tenha ânimo, anima-te na presença do Senhor, porque Deus prometeu que vai dar certo e vai dar certo. Deus prometeu assim, eu vou fazer assim, vai dar certo. Eu não estou sabendo, parece que não vai dar certo, mas vai dar certo, porque Deus trabalha no improvável. Ele trabalha no improvável. E ele vai dar certo, só que nós temos que obedecer, que nem Paulo estava ali na presença do Senhor, e o anjo vai lá, porque poderia estar sem sol, poderia estar sem recurso, poderia estar sem, como diz assim, socorro, mas como disse o salmista, o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Né? Ele veio do Senhor. E o socorro de Paulo também veio do Senhor, porque ele estava na intimidade. Vocês estão vendo como vale a pena nós andar na intimidade com Deus? Uma fé genuína. Todo mundo estava perdido, mas o anjo desceu lá, na tempestade, na escuridão. Ninguém sabia onde ele estava, mas o anjo do Senhor estava e falou com Paulo. 275 pessoas não ouviu, mas Paulo ouviu o que Deus estava falando com ele. E ele disse, se Deus falou comigo, nós vamos dar numa ilha. Vamos comer, vamos alimentar, vamos deixar de mimimi, vamos procurar aqui, que não estamos vendo nada, vamos andar por fé, mas de alguma coisa Deus vai dar uma solução para nós. Né? E foi de fato, irmãos, logo nos outros dias, o que aconteceu? Eles chegaram na embarcação e eles então receberam já que estavam chegando em terra, porque eles foram descendo, né, o apoito, e eles já foram encontrando terra, né, e o governador ali, não querendo matar Paulo, né, falou assim, olha, então para que ninguém venha morrer, porque eles queriam matar os prisioneiros, aquele navio estava cheio de prisioneiros, e para que não fugissem os prisioneiros, eles iam matar, mas para que queria salvar Paulo, ele disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, nós estamos aqui já com essa embarcação difícil, e aquele que pudesse salvar, salvou, o que morreu era porque era para morrer. E ele falou, não vai matar ninguém, mas quem conseguir chegar lá em terra, está salvo. Quem não conseguir, paciência, cada um pela sua vida. E a Bíblia diz que todos chegaram em terra firme, porque Deus tinha uma promessa na vida daquelas pessoas, porque o Deus de Paulo estava lá.
Irmãos, o Deus de vida está contigo nesta noite. Anda na promessa do Senhor e você vai ver a maravilha que Deus vai fazer na tua vida. Não, a promessa de Deus na tua vida não depende do homem. O homem pode te esquecer dentro da prisão, mas Deus não vai esquecer José dentro da prisão. No tempo certo. Porque às vezes nós queremos o favor dos homens. Não, nem sempre o favor dos homens é bom. Mas o de Deus é melhor. O de Deus é bom. Porque se José recebesse o favor do homem, era a hora errada. Mas ele recebeu o de Deus. Na hora certa, Deus levou ele na presença de Faraó. E às vezes nós queremos ir adiantado. Não, Deus tem o melhor para você. Deus tem algo melhor, mais profundo do que você imagina. Talvez você só quer uma promessinha, mas Deus quer te fazer muito maior nesta noite, para salvar as almas, para libertar as almas. Só que às vezes nós queremos as migalhas. Não, vamos confiar e vamos esperar, né? E aí José esperou no Senhor, e você viu no que deu, e ali não perdeu a sua fé, né? E ele continuou aquela fé genuína, aquela fé forte, veio vendo a morte chegar, as coisas não acontecer, mas ele disse: se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Isso é fé, irmão. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus está comigo, Ele vai fazer. Se Deus está na minha vida, Ele vai fazer. Eu quero andar com o Senhor, eu quero viver com o Senhor, eu quero louvar com o Senhor, eu quero passar o que for, mas quero que o Senhor esteja comigo. E José, ó a pregadora, né? E José era assim. E Deus honrou, ele morreu, mas cumpriu a promessa, né? A promessa de Deus de buscar o povo e ele levar os ossos dele. Porque Deus, irmãos, não esquece. Vocês viram o cuidado? Quem queria levar osso? Mas Deus honrou o teu servo. O que Deus está dizendo? Se você for um servo de Deus, se você for uma serva de Deus, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. O homem pode te sepultar, o homem pode te deixar, mas irmãos, ande na presença de Deus, que Deus vai honrar. Deus vai honrar, né? Ele vai honrar, você vai honrar, como honrou Paulo, que anunciou, quer dizer, todo mundo estava perdido. Irmãos, e o que eu quero transmitir nessa mensagem nessa noite? Que se nós tivermos a fé no Senhor, pode estar na tempestade, pode estar na embarcação, pode estar onde for, o anjo do Senhor sabe aonde você está. Pode estar no controle de todo mundo, mas o anjo do Senhor te colocou na mão de Paulo e disse: de alguma forma você vai chegar naquela ilha e nenhum de vocês vão morrer. E Paulo creu e fortaleceu e nadaram e chegaram na terra, né? Aí chegaram na terra e eles com frio, porque dentro do mar, quase que nem o Titanic, né? Dentro do mar nadaram e aí foram fazer uma fogueira. Fizeram uma fogueira e Paulo foi catar o graveto. O que aconteceu com Paulo? A cobra. Irmão, tem muita gente ferido com cobra e está morrendo, só porque a cobra feriu. O que é a cobra ferir? É a língua. Às vezes a língua tem chegado até você com palavras difíceis, né? Aquelas cobras venenosas que joga a palavra sobre você. Mas sabe o que Paulo fez quando Paulo pegou, né? Aquela cobra pegou na mão dele, todo mundo cruzou os braços e falou assim: puxa vida, esse cara é maldito, hein? Depois de tudo que ele passou, 14 dias, 14 noites, nadando, chegando aqui, agora vem a víbora e matou o cara. Não foi o Paulo que morreu, foi a língua do povo que falou que ele tinha morrido. Falou: você vai morrer, maldito, ele está amaldiçoado. Mas o que Paulo fez? Pegou a mão com a cobra assim e chacoalhou. Quando ela viu que ela estava queimando, ela largou a mão de Paulo, né? E ela caiu dentro do fogo e Paulo ficou glorificando o nome do Senhor. Porque, irmãos, há um veneno. O veneno só faz mal para quem toma. Se você não tomar, fale o que quiser. Eu não vou tomar o veneno de ninguém.
Porque o veneno só faz mal para quem toma. Pode ter um copo de veneno aqui, ó. Ele pode ficar dias e dias lá para mim, não vai servir para nada. Mas se eu tomar, eu vou morrer. Então, irmãos, o veneno só mata aqueles que tomam, aqueles que ouvem, né? Como nós louvou o hino aqui, ó. Eu preciso de calar as outras vozes. Cala as outras vozes diante do Senhor e ouve a voz que Deus tem para você nesta noite. Cala as vozes da mentira, cala as vozes das obras das trevas e ouve a voz de Deus. Foi isso que Paulo falou. Eu vou calar a voz desse povo que dizendo que eu vou morrer, mas eu vou ouvir a voz de Deus que falou que eu vou lá testemunhar. Irmão, o cara estava tranquilo, ele estava que nem Jesus quando ele estava no barco. O barco estava lá a pique, o vendaval, a tempestade, e Jesus dormindo na polpa do barco. Sabe por quê? Quem tem Deus, ele dorme no meio da tempestade. E Jesus sabia que Deus tinha uma promessa para ele, por mais difícil que seria a cruz, mas Deus tinha uma promessa e falou que ele ia morrer na cruz. Então, se ele ia morrer na cruz, dentro do barco ele estava dormindo, porque não é dentro do barco que ele ia morrer, mas era na cruz. Então ele tinha confiança, era uma fé salvífica que ele tinha no Pai. Ele sabia, porque a Bíblia diz assim, que os discípulos chegou para ele e falou assim: ô, dorminhoco, acorda aí, meu. Nós perecendo aqui no barco, fazendo de tudo e você dormindo. Sabe por quê? Porque Jesus estava tranquilo, estava descansando. E os discípulos estavam lá apavorados, porque o vento estava ao contrário dentro do barco. Sabe por quê? Os discípulos não estavam tendo ainda a fé salvífica. Mas quando então Jesus se levantou e disse assim: ô homens de pequena fé, porque vocês não ordenou para esse vento parar? Ele disse: como assim? Ordena o vento e o vento lhe obedece. Irmãos, ordena nesta noite para que o mal saia da sua vida, e o mal vai sair, porque é o nome do Senhor quem está sobre você. Pouca fé. E Jesus falou: para o vento, para as ondas. E a Bíblia diz que houve abundância. Aí os discípulos disseram: quem é este que até o mar, o vento lhe obedece? Quem é esse, irmãos, que o mar, o vento lhe obedece? É esse Jesus que você anda com Ele. Esse Jesus que você tem que ter intimidade com Ele. Esse Jesus que você anda com Ele. Né? Aí, veja bem, para a gente resumir. Paulo, a cobra queria morder. O veneno não fez nada. Por quê? Não falou, não tem veneno. O veneno só faz mal, irmãos, quando a gente começa a colocar ele na nossa vida. Anda na promessa do Senhor. Sabe por que às vezes a igreja perece? Porque ela não ouve a voz de Deus. Ela não procura conhecer as promessas de Deus. Ela não conhece. Você vê que esses homens, esses heróis da fé aqui, cada um, eles morreram de um jeito, mas porque eles estavam aguardando uma coisa superior do que eles estavam vivendo, né? E às vezes, por que nós estamos padecendo? Porque nós estamos trocando as coisas eternas, as coisas gloriosas, por as coisas desta terra, né? Por as coisas momentâneas, mas Deus tem algo novo para você. Alegre o teu coração nessa noite nas promessas do Senhor. Esses homens viveram assim, sabendo que Deus tinha algo maior do que aqueles que eles pudessem ter. Cada um que você vai ver aqui vai falar que eles largaram as suas coisas porque eles começaram a crer na fé genuína. Né? Olha só, aí irmãos, só que eles estavam sem barco, eles estavam só com a roupa do corpo molhada, com aquela fogueira acesa, só o fogo e aquelas roupas. Mas olha só o que é uma pessoa que tem intimidade com Deus. Eles deram na ilha chamada Malta. E naquela ilha tinha o governador. E o pai daquele governador estava doente, para morrer, uma enfermidade. E o Deus de Paulo estava com ele. Paulo não tinha dinheiro, não tinha nada. Mas o que Paulo foi lá? Orou para o pai do governador. E o pai do governador que estava para morrer começou a ter vida. Né? E ele começa a ter vida, e o pai dele agora fica alegre, e agora o governador fica também. Só que estava o que? Uma providência de Deus. Aí aquele governador, Paulo não tinha navio, mas o governador tinha.
Irmãos, é assim que funciona. Às vezes nós não temos, mas o que nós temos vale mais do que o navio, porque o navio pode valer muita coisa, mas a tua fé é maior do que o navio nesta noite. Porque ele curou aquele homem e o pai e o governador, então, feliz da vida, providenciam um navio, tudo o que precisava para eles testemunhar lá em Roma. Ele não tinha, mas Deus tem. Irmãos, às vezes nós não temos, mas Deus tem nessa noite, como eu falei de Eliseu. Eu falei assim, Senhor, mas eu preciso às vezes de tanto. Mas irmãos, eu tenho um que é maior do que o tanto que eu preciso nesta noite. Eu tenho um que é maior, Ele vai providenciar para mim, Ele vai fazer. Porque se for preciso, Ele faz. E se Ele não está fazendo, porque Ele não precisa. Porque se precisar, Ele vai abrir porta. Ele vai abrir, mas por que Ele vai abrir porta? Para quem também é íntimo com Ele, irmão. Para quem? Para quem andou com Ele. Agora você não quer andar com o Senhor e quer andar na janelinha? Não. Seja fiel no pouco e o muito te colocarei. Seja fiel. Paulo foi fiel com o Senhor. Ele não queria saber. Ele quis fazer a vontade de Deus, e o anjo do Senhor visitou ele, e o anjo do Senhor foi lá, salvou aquelas pessoas, o anjo do Senhor livrou ele da cobra, o anjo do Senhor foi lá com ele na oração dele, ouviu a oração dele, curou o pai do governador providenciou. Irmão, hoje o navio é fácil, mas você imagine há 2000 anos atrás, era raríssimo encontrar um navio, mas o que eu quero dizer para você nessa noite, para Deus não há impossível nesta noite. Ande com o Senhor, ande com Deus e Deus vai fazer na sua vida. Deus vai fazer, para Deus não há impossível, igreja. O navio estava lá, providenciado, tudo o que era necessário para eles continuar a viagem. Então às vezes a gente se depara com certa situação que para Deus não é nada, não é? Às vezes nós estamos dizendo, Senhor, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo. Irmãos, nós precisamos de Deus nessa noite, porque quem tem Jesus tem tudo, não vai faltar nada. Mas aí que eu falo assim, canto corinho, mas será que nós temos Jesus que nem Paulo tinha? É difícil, né? 76 pessoas, todas ali perecendo, né? Mas ele tinha confiança, né? Prisioneiro porque ele confiava. Será que a nossa fé está assim nessa noite? Né? O nosso andar com o Senhor, né? Nossa comunhão com o Pai, porque é muito sério isso, sabe? Até mesmo Jesus, quando ele chegou naquela situação que Lázaro estava morto 4 dias, que não havia mais, né, esperança, né, que depois de 4 dias já estava perecendo, já estava cheirando mal, mas a Bíblia diz que Jesus fez uma oração e disse assim, Pai, faz-nos um, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou. É ser um com Deus, é ser um com Jesus, é ser um com o Senhor. Olha a dimensão que chega a nossa fé, né? Pai, faz-nos um, ó. Agora eu preciso do Senhor nessa oração aqui, Pai. Faz-nos um para que quando eu orar aqui, Lázaro sai para fora, né? Aí quando Lázaro estava 4 dias morto, né? A Bíblia diz que Jesus grita o nome de Lázaro e Lázaro sai para fora, né? Por quê? Porque Deus estava presente, né? Então, irmãos, nessa noite também, vamos procurar sim ter mais intimidades com o Senhor, né? Mas pastor, nós resumimos aqui 1 hora de pregação, né? E hoje é só essa igreja que fica quase 1 hora de pregação, viu? Hoje é 30 minutos e olha lá, mas aqui o povo gosta. Se não gosta, não fala nada. Mas pelo menos não bebe água. Mas graças a Deus ainda que nós temos a oportunidade de pregar, né, irmãos? De ouvir a palavra, né? E que às vezes nós também saímos da igreja, depois não dá mais tempo, né, missionário? Nosso dia corrido, pelo menos aqui nós estamos aqui dizendo, fala Senhor, nós precisamos de ouvir a tua voz, né? Como o pastor Sebastião falou, durante essa semana nós precisamos aí de ter essa fé, e Deus está nos fortalecendo para que nós possamos ter essa fé, para você ter uma intimidade com Deus, uma vida, né? Que às vezes as pessoas vão olhar para você e dizer assim, olha, ele está numa prisão, ele está num barco sem saída, mas Paulo dizia assim, olha, eu sei em quem estou crendo, estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia.
dia. Ele tinha confiança que Deus estava com ele. Então, igreja, tenha confiança que Deus está na sua vida. Se você acha que você está esquecido, mas Deus vai lembrar de você na hora certa. Se o copeiro se esqueceu, Deus não esquece. Se o copeiro não avisou o rei, é porque não era o dia, mas o dia de Deus, Deus vai levantar. Porque para José, irmãos, era difícil ficar dentro da prisão, mas Deus estava vendo ele na prisão, e na hora certa Deus exaltou José. Vamos colocar de pé. Vamos orar, vamos ter uma fé salvítica, né? Vamos ter uma fé diferente, irmãos. Vamos ter uma fé olhe, espelha nesses homens de Deus. Como Eliseu era maravilhoso, meu pai, né? Como Eliseu era um homem que tinha uma intimidade com Deus. Hoje às vezes, irmão, nós ficamos ouvindo tanta coisa, mas às vezes, né, aquelas coisas que a Bíblia nos traz, aquela intimidade que Deus nos traz, nós não temos graça. Não, mas nessa noite muda um pouco a tua vida e começa a ter mais uma mente de Cristo, né? Começa mais a ter uma mentalidade, sabe por quê, irmãos? Aquele povo, quando ele saiu do Egito, né? Deus foi lá, arrancou eles do Egito, arrancou o corpo, mas a mente dele estava presa. E às vezes você também, a tua mente ainda está presa. Você está livre porque Jesus te comprou, pagou com sangue, mas a tua mente está presa. Mas Jesus quer libertar a tua mente nessa noite, e você não está mais preso, você está livre no Senhor Jesus. Deixa a tua mentalidade para lá e passa agora a ter uma mente diferente no Senhor e dizer: Senhor, eu posso-me todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso, Senhor. Eu posso-me todas as coisas naquele que me fortalece. Eu quero tirar de... Pastora, vem orar, pastora Clarissa, que ela, né, não fez nada hoje, né? Vamos orar, né? Porque nós precisamos libertar a nossa mente, irmão. Nós precisamos libertar a nossa mente. Sabe que nós estamos com a mente do passado, tomando veneno que os outros jogam em nós. Irmão, se alguém jogar um copo de veneno em você, você vai tomar só se você quiser. Mas se não, você mete o pé nele e diz: vai para lá com o veneno, porque eu quero receber do Senhor a promessa de Deus. E tem gente tomando veneno aí, irmão. Para, em nome de Jesus. O veneno só toma se você quiser. Se você não quiser, você não vai tomar, né? Se você não quiser, você vai, e ele pode fazer, ficar um monte de copo de veneno. Não vai te fazer, nenhum vai te fazer dano. Mas se você tomar um, pode orar, né, pastor? Deixar o Espírito Santo nesta noite agir na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estava ouvindo o pastor aí pregar sobre a fé. E é um exercício a fé, né? É um exercício. É igual quando eu e você determina perder uns quilos, por exemplo. Para perder uns quilos, você tem que mudar a alimentação, fazer caminhada. O exercício tem que fazer. E aí, no primeiro dia, você não vai ver o resultado, no segundo também não. Mas quem sabe ali, depois de uma semana, você já começa a perceber que o teu corpo está respondendo. Assim é a nossa fé, né? É como está lá, Tiago nos ensina que a fé é junto com as obras, não é separado. Não adianta só ter a fé e não ter as obras. E não adianta ter as obras sem ter a fé. Tem que ser os dois, né? Então, oremos ao Senhor. Normalmente, a oração do encerramento da palavra é a oração da fé. É a oração da fé que salva o doente, é a oração da fé que vai libertar. Enfim, Deus faz maravilhas. Oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus, teu Filho amado, que maravilha, Pai, nessa noite. O Senhor nos convidou a exercitar nossa fé. E nós sabemos, entendemos que Tu és o amado de nossa alma. O Senhor é aquele que tudo pode, o Senhor é aquele que tudo faz. Pai, o natural, Senhor, o limite nós fazemos.
mas o sobrenatural e ilimitado é com o Senhor. E é só o Senhor que conhece a necessidade da tua igreja. O teu Espírito Santo a cada dia tem trabalhado em favor da tua igreja. E nessa hora, Pai, há muitas petições aqui, eu não conheço todas, mas o Senhor sabe. Mas há enfermidade na alma, há enfermidade no corpo, há libertação, há coisas que estão fora do lugar e precisa ser colocada no lugar. Tem situações que está quebrada, que precisa de conserto, meu Pai. E tudo isso o Senhor pode fazer. Meu Deus, pela fé nós viemos aqui te adorar nessa noite, mas certo de que enquanto estamos aqui te adorando, o Senhor está visitando a nossa casa, o Senhor está visitando a nossa família, o Senhor está, Pai, concluindo a boa e grande obra que o Senhor começou. Meu Deus, que nessa noite toda insônia, toda ansiedade, todo síndrome do pânico, Senhor, toda bala emocional, meu Deus, todas as áreas da vida da tua igreja, entra com providência. Tu és o amado de nossa alma e nós cremos, Senhor, que o Senhor pode fazer o impossível. Meu Deus, o Senhor mesmo diz que o que é impossível aos homens é possível a Deus. E esse é o momento, Pai, de nós exercitarmos a nossa fé diante da Tua face. A Tua promessa, Senhor, é que quando nós fazemos menção do Teu nome, nós oramos, Senhor, nós buscamos a Tua face, o Senhor ouve do céu, o Senhor perdoa os nossos pecados, o Senhor sara a nossa terra. Tem terra que está doente aqui, meu Pai, e precisa da Tua intervenção. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que todo mal, toda ação do maligno nessa noite, que sai do meio da sua igreja, que sai das nossas casas, que sai da nossa família, mas que a tua bênção e a tua vitória pouse sobre a tua igreja nessa noite. Isso é o que nós te pedimos. E é isso que te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Nossas palmas louvam ao Senhor. Porque Deus, irmãos, está com você. Né? Deus está conosco. Deus está contigo. Tá? Ele não te abandonou. Né? E Ele vai estar contigo. É só você crer. É só você confiar. Confia no Senhor. Bem, quero agradecer a Deus a todos pela vida da irmã Cileide, da mãe dela, e todas as pessoas